Bom dia! Então, lembra que nós fizemos essas atividades na nossa aula dessa semana, o uso dos porquês, essa é a correção delas, tá bom? Então, relembrando que eu havia comentado com vocês, nós temos 4 maneiras de utilizarmos os porquês. Porque quando ele está separado e sem acento, nós utilizamos no início ou no meio das frases interrogativas. Olhem os exemplos. Por que é importante estabelecer regras de boa convivência na sala de aula? Você sabe por que é importante estabelecer regras de boa convivência na sala de aula? Então, se eu estiver fazendo uma frase interrogativa e eu precisar utilizar o porquê no início ou no meio dessa frase interrogativa, eu colocarei o porquê separado e sem acento. Porquê junto e sem acento. Ele é utilizado quintuando somente nas respostas, porque as regras informam nossos direitos e nossos deveres. Então, tanto que essa aqui é a resposta da pergunta acima, né? Então, porque em respostas, ele é escrito junto e sem acento. Outra possibilidade do uso dos porquês, quando ele está separado e com acento. Gente, quando ele está separado, nós sabemos que ele está em frase interrogativa, certo? Porém, quando ele tem o acento, significa que ele estará no fim dessa frase interrogativa. Deem uma olhadinha aqui, ó. É importante saber quais são os nossos direitos e nossos deveres. Por quê? Eu poderia também ter colocado uma vírgula e escrito porquê. Então, quando o nosso porquê ele está em uma frase interrogativa e ele está no fim dessa frase interrogativa, ele será escrito separado e com acento. E o último, né, a última maneira de nós utilizarmos o porquê é junto e com acento. Quando ele está junto e com acento, ele significará naquela frase a mesma coisa que motivo. Ele será um sinônimo de motivo. E ele vem sempre acompanhado do artigo o, porque neste caso, o porquê será um substantivo, tá? Então, o porquê é simples. Sabendo nossos direitos e nossos deveres, convivemos melhor e em harmonia. Então, nós temos quantos usos dos porquês? 4. Separado, sem acento, início ou meio de frases interrogativas. Junto, sem acento, resposta. Separado, com acento, fim de frase interrogativa. Junto com acento, ele significa a mesma coisa que a palavra motivo. E ele sempre estará acompanhado do artigo o. O porquê dessa festa, o porquê dessa festa. Né? Então, o motivo dessa festa, tá bom? Então, nós temos aqui 4 usos do porquê, dos porquês. Vamos ver o que vocês fizeram agora. Na primeira atividade, vocês responderam e deram 2 respostas pessoais sobre a tirinha do Armandinho, certo? Muitas pessoas são portadoras e nem sabem, e todos sofremos com isso. Pode ser transmitido pelos pais, amigos da escola e até pela TV. E tem cura? Tem. Preconceito se trata com educação. E lembra que nós já tínhamos comentado na aula, alguns alunos até estavam com dúvidas com relação às respostas, né? As respostas são pessoais, tá? Quinto ano. Aí na primeira marca assim, ó. Em sua opinião, os programas de televisão podem contribuir para aumentar ou diminuir preconceitos? Gente, é totalmente pessoal. Então, vocês precisam observar aqui exatamente ou levar em consideração também os programas que as pessoas assistem, a quantidade de vezes que elas assistem esses programas, tá? Mas o que nós estamos chamando a atenção principalmente aqui é o uso dos porquês. Vocês estão vendo como ele foi escrito? Separado e com acento. Por quê? Porque ele está no final da frase interrogativa.
Aí vocês completaram as frases usando o porquê junto e sem acento, porque é uma resposta, certo? Preconceito se trata com educação, porque aí vem a resposta de vocês, tanto que na sala, durante a aula, né, alguns alunos já colocaram algumas possibilidades de respostas. Preconceito é quando eu não conheço alguma coisa, quando eu julgo alguma coisa, de acordo com conhecimentos que eu tive dos meus pais, da minha escola ou da TV, ou a falta desses conhecimentos, tá? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem prático. Nenhuma criança, ela nasce com preconceito com relação à cor de uma outra pessoa. Ela não nasce com isso já em mente, tá? Nós não nascemos preconceituosos. A criança, de acordo com o desenvolvimento dela, com a educação que ela estiver recebendo, com o meio ao qual ela está inserida, ela pode sim, né, vir a desenvolver alguns preconceitos justamente influenciados por todos esses setores, tanto pais, né, como família de uma maneira geral, como escola, de acordo muito com as pessoas com as quais ela convive, ou também com televisão, com os programas, né, que ela tem esse contato frequente, tá bom? Então aqui é bem pessoal. É bem interessante se vocês puderem conversar sobre, principalmente a frase da B, com os pais de vocês, tá? Daí ficou uma discussão bem legal em família. Então vamos adiante. Observe as palavras em destaque na questão anterior. Por que foram escritas de forma diferente? Justamente para nós percebermos as diferenças que ambas têm, certo? Porque separado com acento, final de pergunta. Porque junto, sem acento, resposta. Aí nós temos o quadro que eu já li para vocês e veremos as atividades que vocês completaram então, tá? Julieta resolveu entrevistar o menino maluquinho. Invente uma pergunta e a resposta para ela. Não esqueça de usar um dos 4 porquês de acordo com a situação. Então, na pergunta que vocês inventaram aqui para a Julieta, com certeza o porquê de você será como? Separado e sem acento, se ele estiver no início ou no meio da pergunta, ou se vocês resolveram colocar o porquê no final, ele estará separado e com acento. O mais utilizado é esse para as perguntas. Comumente as pessoas utilizam esse, tá? E a resposta do menino maluquinho? Claro, vocês colocarão o porquê junto e sem acento. Salvo exceção, se vocês quiserem marcar assim, o porquê de tal coisa, né? Quando tiver o o junto com o porquê, aí sim, que ele estiver no significado de motivo, ele estará aqui. Mas, gente, o mais comum e o mais tranquilo para essa atividade, até para vocês não errarem, é vocês utilizarem aqui na pergunta da Julieta esse porquê, o separado e sem acento, e na resposta do menino maluquinho, esse porquê, o junto e sem acento, tá? É o mais comum quando nós perguntamos e quando nós respondemos. E agora, 5. Complete as frases. Por quê, por quê, por quê ou por quê? Por que vocês chegaram atrasados? Separado, sem acento. Início de frase interrogativa. Ora, porque havia um congestionamento terrível. Junto, sem acento. Resposta. Fiquei sabendo que ontem você não foi à aula. Por quê? Separado, com acento, final de uma frase interrogativa. Não sei o porquê de você ter se atrasado. Junto, com acento, o está aqui acompanhando, o artigo o está acompanhando, então ele será assim, tá bom? Não sei o motivo de você ter se atrasado. Então, vocês estão vendo? Eu posso trocar esse porquê pela palavra motivo. Se eu puder fazer isso e a frase tiver o mesmo significado, junto e com acento. E claro, não esquecendo sempre do artigo o, tá bom? 6. Crie perguntas para as seguintes respostas. Por que
Por que está chovendo? É a resposta. Por que você não vai brincar lá fora? Por que você não foi à praia? Né? Por que está tão triste? O interessante aqui é que aqui nós temos, nossa, uma infinidade de respostas. O interessante é vocês iniciarem a frase de vocês com o porquê separado e sem acento. Frase interrogativa, início, separado, sem acento, tá? A mesma coisa na B. São aqui várias possibilidades de respostas. Não esqueçam, frase interrogativa, porque no início ele se escreve separado e sem acento. Por que não posso ficar acordado até tarde hoje? Porque você tem aula amanhã cedo. Resposta, porque junto e sem acento. Agora crie respostas para as seguintes perguntas. Novamente, nós temos uma infinidade de possibilidades. A única coisa que eu quero que vocês observem aqui, como é uma resposta pessoal, é o uso do porquê. Esse porquê que vocês escreverão no início da resposta, ele estará escrito junto e sem acento. Certo? Então, confiram as respostas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, na próxima aula nós tiraremos. Combinados? Fiquem com Deus. Até!